O corpo do sicário não está enterrado no cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte. Pelo menos é isso que diz o coveiro que trabalha lá, que nossa equipe entrevistou. O Núcleo de Jornalismo Investigativo do JBR teve acesso com exclusividade ao atestado de óbito de sicário. Diferente da versão oficial apresentada pelo Estado brasileiro, por meio da Polícia Federal, de Andrei Rodrigues, que viajou por conta de Morcaro a Londres, e que foi comprada pela imprensa, no atestado de óbito diz diferente. Causa mortes, aguardando exames. Ou seja, tudo que a imprensa está falando aí não tem base na realidade. A produção dessa reportagem é do canal Jacaré de Tanga e da TVD News. Ora, como que um cadáver que teve uma morte suspeita que está aguardando exames já foi enterrado? É a pergunta que você deve estar fazendo agora. Outra incongruência da certidão de óbito é essa aqui. Local de sepultamento, nada consta. Eles querem esconder. Mas nós entramos nos dados públicos da Prefeitura de Belo Horizonte, no site oficial, e descobrimos que ele supostamente foi enterrado no cemitério do Bonfim. Agora presta atenção nessa data aqui que a Prefeitura coloca no dia da morte dele, mês de fevereiro. Ora, Morcaro não morreu em 6 de março? Está aqui, ó, é um erro, que pode ser um erro de digitação, mas é um erro crasso. Em meio a tantas contradições, nossa equipe de jornalismo investigativo foi até o local, que consta no site o número do jazigo, e confirmamos que esse jazigo é realmente da família de sicário. No entanto, de acordo com o coveiro, não houve nenhum movimento nesse jazigo nos últimos 30 e 40 dias, ou seja, parece que sicário não foi enterrado lá. Veja o que o coveiro diz. O senhor acredita que, de alguma forma, alguém foi sepultado ali nos últimos 40, 60 dias? Eu não. Não. Mas assim, Dana, a gente não viu, não. A gente não viu. A gente está interessada em saber se houve algum sepultamento ali. Se houve algum sepultamento ali nos últimos 30, 40 dias. Não, parece que não. Eu acho que porque não. obviamente deve deixar alguma marca. O senhor tem experiência, né? Uma marca, assim, às vezes assim, a gente faz um sepultamento, daí 2 semanas, vou dizer assim, nem parece que mexeu, né? Uhum. Porque não deve ter vestígio, não. Uhum. Aí, então, nesse caso, eu acho que se tivesse dano, permanece, né? Então, aí não foi isso, não. Bomba agora! Isso aqui pode sair do ar a qualquer momento. E o que acabou de surgir está chocando muita gente. Uma nova informação veio à tona e já está causando reação imediata nos bastidores. O que realmente foi encontrado nesse caso? Porque isso está chamando tanta atenção agora? E o que pode acontecer a partir dessa revelação? Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe, porque aqui você acompanha cada atualização em primeira mão. Fica até o final, porque o que está sendo divulgado agora pode ter consequências imediatas. Todo mundo sabe que o Lula já está no modo reeleição. Claro, e como está no modo reeleição, quer se descolar dos ministros que não conseguem se descolar de escândalos, sobretudo dos escândalos relacionados ao Banco Master. Então agora o Lula resolveu romper com os ministros, trair, vamos dizer assim, os ministros e criar uma forma de mostrar que ele está do lado de lá da trincheira. Não do lado dos ministros, mas do lado daqueles que combatem os ministros. Tem que ser muito, mas muito otário para acreditar nisso. Eu sou André Marcílio e vou te contar essa história toda agora. Eu peço só antes que você se inscreva aqui no canal e deixe o seu like, deixa o seu joinha. O Lula, ele agora quer criar uma PEC, o Estatuto da Integridade Pública. O Lula não sabe nem o que é integridade, nem o que é pública, eu acho que nem o que é estatuto. Mas enfim, é uma piada, como sempre. Mas o texto é que é pior, porque o texto, ele, que ainda está em fase de ajustes, traz uma série de inovações como resposta a essa crise do STF e prevê punição e responsabilização, que é o que mais falta hoje no Supremo, a autoridades que, enfim, se desviam da sua função do cargo. O problema é que o Lula também faz isso, e às vezes até pior. A PEC, ela prevê que integrantes de tribunais superiores, de contas, do Congresso, governadores, etc., eles sejam obrigados a manter publicidade ativa e permanente no portal eletrônico da transparência, com compromissos, reuniões, audiências e etc. Isso seria muito bom, Lula, se você depois não colocasse todos esses eventos que deveriam estar no portal da transparência sob sigilo de 100 anos. Inclusive chegou a colocar a agenda da sua esposa, a Janja. Bom, mas não é só. Num dos trechos mais duros, supostamente, ele prevê
a publicação de declaração de todas as atividades profissionais, empresariais, associativas e consultivas exercidas pelo agente público, pelo seu cônjuge, ou seja, pela sua mulher, pelo seu esposo ou companheiro ou parentes de até terceiro grau nos 5 anos anteriores à investidura do cargo. Ou seja, se você é sócio de um cassino clandestino e quer ser ministro do STF, você teria que declarar esse seu desejo. Isso não tem efetividade nenhuma, como a gente sabe. O Lula está fazendo isso só para demonstrar um desejo eleitoral de poder se colocar do lado de cada trincheira. Ele sabe, já deu declarações, segundo ele, de que a extrema-direita iria usar, né, o STF ou a crise do STF como uma forma de alavancar a própria campanha. Então ele quer alavancar também, entrar nessa onda, alavancar a campanha dele, dizendo que ele é a favor de responsabilizar ministros que agem mal. O problema, Lula, é que os ministros agiram mal em conluio contigo, e muitas vezes. Se não nesse caso master, a gente ainda não sabe, sem dúvida alguma em outros mais. O STF e o governo federal formaram um consórcio estatal. E isso desde o início do governo Lula. E esse consórcio estatal é responsável pela perda das liberdades dentro do país, é responsável pela perseguição de inimigos e adversários, inclusive promovidos pela própria AGU, e agora não é com ideia de PEC, ou com lei, ou com discurso, Lula, que você vai conseguir colar a história de que você está combatendo ministros do STF que até hoje foram responsáveis por você estar dentro do governo. Se não fossem os ministros do STF, esse governo já teria caído, ou não teria, no mínimo, governabilidade, como o próprio Lula já assumiu. Então, é uma traição aos ministros do STF, mas na eleição, né, traição a gente sabe que faz parte do jogo. O ponto é se o eleitor vai ser tolo o suficiente para acreditar que o Lula quer combater aqueles que ele ajudou a criar, os ministros que estão aí do STF. Isso aqui não pode de forma alguma passar batido, ser aceito como se fosse algo normal. Essa é a cereja no bolo da podridão que a gente vem enfrentando nessa entranha, né, nessa ligação entre um mafioso criminoso do Banco Master, Daniel Vorcaro, e as autoridades do judiciário brasileiro. Todo mundo já sabe das viagens no jatinho, do contrato de 129 milhões, do dinheiro indo para o fundo do Taiaiá, do Toffoli mentindo que não era sócio, depois tendo que admitir, das mensagens de visualização única entre Moraes e Daniel Vorcaro no dia que ele foi preso, das viagens internacionais financiadas por Vorcaro, onde ele levava Alexandre de Moraes, Lewandowski, Messias, aquele garoto de recado que está sendo indicado por Lula ao STF, Lewandowski, o diretor da Polícia Federal. Aí chega a notícia de que nesses lugares onde ele faria essas palestras da democracia, essas palestras do Estado Democrático de Direito, depois tinha umas festinhas, que virou notícia na Folha de São Paulo. Esse trecho aqui, de pouco mais de 2 minutos, é para mim a cereja no bolo da podridão que virou o Supremo Tribunal Federal e essa ligação de ministros do Supremo com o Daniel Vorcaro. As que vocês estão vendo mostram os bastidores de alguns dos eventos que Daniel Vorcaro promoveu. Fica claro que o ambiente era descontraído e que haviam muitas mulheres, incluindo estrangeiras. Essas convidadas tinham passagem e estadia pagas, ficavam em hotéis de luxo, conheciam restaurantes caros, faziam compras, visitavam lugares turísticos. As imagens estão nas redes sociais das modelos que participaram dessas festas. Entre as imagens, há uma festa... Quando se escuta modelos, entenda, tá? Garotas do job. Em Trancoso, que foi inspirada na Amazônia. O próprio Vorcaro aparece nela usando um cocadinho. Ó, foi dureza localizar. A gente ficou quase 2 meses fazendo o cruzamento de perfis públicos, numa espécie de apuração digital, porque essas modelos se conhecem. Boa parte delas também tem relação com ao menos 2 pessoas ligadas a Daniel Vorcaro. O promotor de eventos, Diogo Batista, que já apareceu num vídeo aqui na Folha, e a influencer Carolina Trainotti, que ganhou um apartamento de 4 milhões de uma empresa ligada a Vorcaro. Ambos chegam a aparecer juntos no Alma Rio, o super camarote que foi bancado pelo Master no Carnaval de 2025. Mas a gente ainda validou essas conexões. Nós cruzamos dezenas de entrevistas para ver se as histórias batiam e conferir documentos da investigação da Polícia Federal, que confirmaram as datas dos eventos e os valores gastos. Os orçamentos são muito detalhados. Tem locação de jatinho de Lisboa para Brasília, distribuição... Mais uma vez usando jatinho para levar o povo, hein? De uísque, show com dançarinas. Em apenas 3 eventos em 2024, em Londres, Nova York e Lisboa, todos em... Londres, não foi aqui que teve a degustação de uísque? Aquela que ele gastou milhões com as maiores autoridades do judiciário brasileiro? Até o Paulo Gonet estava nesse aí.
paralelos a agendas oficiais com autoridades, foram gastos mais de 50 milhões de reais. Muita gente diz que não interessa o que ocorreram nesses eventos e que se alguém transou, é uma questão de fórum íntimo. Mas não é bem assim. Vorkar escreveu em mensagem para então namorada que chegou a fazer essas festas com 300 mulheres, porque era uma espécie de business. Tudo indica que ele estava... Business, ou seja, ele aparentemente oferecia sexo para pessoas que ele convidava para esses eventos para poder criar uma intimidade com eles, né? Interessante isso, não? usando o sexo como vantagem indevida. Lei anticorrupção entende que esse tipo de vantagem indevida é igual a uma mala de dinheiro. É propina. Prostituição, veja bem, não é crime. Mas festa com oferta de companhia feminina é considerado também um retrocesso cultural. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Isso indica que as nossas elites, política e empresarial, ainda endossam a ideia de usar mulheres como objeto e mercadoria. As matérias, são duas, vão discutir também a proximidade de Vorkar com alguns políticos. Você vê todo esse contexto das festas de forma mais detalhada, vê as reportagens nas plataformas da Folha de São Paulo. Isso aqui deveria por si só ser mais uma bomba. Agora, o que nós deveríamos descobrir? Quem foi as autoridades que participaram desses eventos, no qual logo depois tinha festa com essas garotas da vida que o Vorkar o levava? Essa era a forma que ele usava para se aproximar das autoridades? Quais autoridades estiveram na casa em Trancoso? Quais autoridades estiveram na sua casa em São Paulo? Olha, não sei não, será que nessas mensagens de visualização única não tinha ali também a foto de algumas dessas mulheres falando, olha, venha, ela vai estar aqui te esperando. Esse é o nível da podridão que nós chegamos. E essa pessoa, ou essas pessoas que se insistem em ficar no STF, continuam a condenar e se julgarem dignos para votar em processos, em inquéritos, para prender pessoas inocentes. Isso vai acabar. Esse ano a gente vai para um ponto final nisso. Eu tenho avisado insistentemente aqui no meu canal que nós temos uma lista de pessoas que receberam o dinheiro do Banco Master e também do Daniel Vorcaro, e teríamos pessoas que se dizem de direita e pessoas que se dizem do centrão. Brasil, não dá para confiar mais em ninguém. Daqui para frente, a sua obrigação é levantar a ficha de um por um para saber em quem você vai votar. A pessoa pode até estar envolvida em, de repente, alguma coisa por difamação, calúnia, entre outros, porque o país ele é desse jeito, persegue as pessoas que falam a verdade, mas você precisa saber se as pessoas estão envolvidas em corrupção. Este é o nosso tema. Este é o nosso lema. Brasília está de ponta cabeça nesta noite, do dia 8/4 do ano de 2026, porque acabou de ser divulgado uma pré-lista de algumas pessoas que estariam envolvidas em escândalos, e eu vou colocar todas elas aqui. Nós temos aqui fonte, nós temos notícias daquilo que está sendo colocado, então cabe a mim aqui, claro, divulgar para você. Eu só vou pedir para você que está me acompanhando nesta noite de quarta-feira, dia 8 de abril, para você dar o seu like, para você compartilhar, inscreva-se no nosso canal e vem para cá junto comigo para que possamos mostrar para você sempre tudo que está acontecendo no nosso Brasil em tempo real. É a notícia direto ao ponto. Tá aqui, ó. Banco Master declarou pagamentos a Temer, Rueda, Manteiga, Lewandowski, Fábio Van Garter, ACM Neto, diz Folha de São Paulo. E é claro, gente, que eu estou fazendo uma repercussão daquilo que a Folha de São Paulo está publicando e que o espaço fique aberto aqui para qualquer um que de repente achar que não foi citado e que isso é mentira da Folha de São Paulo, para que a gente possa mostrar que isso aqui é mentiroso. Agora, cabe a nós mostrar aquilo que um dos maiores veículos de comunicação do Brasil, que é a Folha de São Paulo, em termos de jornal e site, divulgar aquilo que eles estão divulgando. O número ali, ele representa milhões. O Michel Temer teria recebido 10 milhões, o escritório do ex-presidente Michel Temer. O ex-ministro da Fazenda do Lula, Henrique Meirelles, teria recebido cerca de 8 milhões e 600 mil. A empresa do ex-ministro Guido Mantega, do Lula, teria recebido cerca de 8 milhões de reais. A empresa e consultoria do ex-ministro Ronaldo Bento, 6,2 milhões. O ex-ministro do Bolsonaro, Fábio Van Garter, teria recebido 3,8 milhões. A empresa do ex-ministro. O escritório de advocacia do ex-ministro Ricardo Lewandowski e família, 2,3 milhões. A empresa e consultoria do ACM Neto, pré-candidato ao governo da Bahia, 1,8 milhões. Escritório de advocacia do presidente da União Brasil, o presidente da União Brasil,
Antônio Rueda teria recebido 1 milhão. Brasil, reparem como nós temos que ficar atento a cada movimento deste que aparece na nossa tela como notícia. O Brasil está de ponta cabeça. Eu não estou aqui dizendo que essas pessoas que estão aqui, você tem que condená-las ou que não tem que condená-las, ou não tem que ficar um passo atrás. Sim, você tem que ficar com um passo atrás e saber de fato o que é que vai acontecer no Brasil. Eu vou aproveitar e vou colocar um vídeo que acabou de sair nesta noite para você me ajudar a compartilhar do Nicolas, que eu acho que é uma notícia que nós vamos conseguir repercutir para o Brasil inteiro, que é essa daqui. Pessoal, aqui tá diversos familiares dos presos do dia 8, estou aqui com eles também, tem batalhado juntamente com a gente para poder votar o veto da dosimetria. Isso está na mão de um homem, como vocês já sabem. Fiz um vídeo aí que bateu mais de 100 milhões de visualizações, mostrando para as pessoas que hoje, realmente, Davi Alcolumbre está nas mãos dele colocar para votar o veto da dosimetria que vai reduzir o sofrimento. Por exemplo, do Lucas, né, que foi condenado a quantos anos? 14 anos. A 14 anos de cadeia. Da Aline, o marido está aqui, né? O Eric foi condenado também a 16 anos. Essas famílias aqui estão esperando realmente uma redução do seu sofrimento. E eu tentei contato com o Alcolumbre, tentei ligar para ele, tentei intermediários para poder a gente conseguir conversar e pedir, apresentar uma alternativa, que é ele pautar o veto da dosimetria em uma sessão extraordinária, já que é um tema humanitário. E eu não estava conseguindo falar com ele, eu falei, eu vou lá até o Senado, fui lá até ele, para poder conversar com ele pessoalmente, olhei nos olhos do Davi Alcolumbre e disse, Alcolumbre, preciso esclarecer algo aqui para você. Primeiro, que todas as coisas que as pessoas estão mentindo pra você, dizendo que eu ataquei sua família, isso é mentira. A única coisa que eu falei no vídeo foi, eu quero deixar as divergências políticas de lado, todos os ataques que a gente já possa ter feito, divergência, pra poder pedir pra você pautar este veto da dosimetria e deixar o Congresso, as pessoas que foram eleitas, decidir. Então, aqui, mais uma vez, eu vou pedir pra você, brasileiro, em nome de todas essas mães que estão aqui, de familiares, tá aqui, né, a Mariana Naime, que tá com o seu marido, Coronel Naime, né, preso, mais uma vez, estava servindo ali no dia 8, né, defendendo aqui o patrimônio público, e que está tomando também uma pena também exorbitante, para poder para vocês, cada um brasileiro, cobrar o seu senador da República, para pedir ao Alcolumbre, paute uma sessão extraordinária para poder falarmos a respeito do veto da dosimetria. É só isso que a gente pede. A gente está pedindo um passo de pacificação, porque eu fico pensando aqui, né, se fosse minha mãe, né, se fosse meu pai, se fosse meu irmão, que estaria nessa situação, o que eu estaria fazendo? Então, eu já esgotei todas as minhas tentativas, a gente já fez vídeo, a gente já foi para manifestação, a gente já conversou agora com o Alcolumbre, a gente já fez de tudo. Agora, realmente, o que eu peço é, peça pro seu senador e peça para Deus, porque ele está no controle de todas as coisas. Amém. Eu não tenho dúvidas que em breve o sofrimento dessas famílias vai acabar. Está na mão do Davi Alcolumbre e eu não tenho dúvidas também que está nas mãos de Deus. Que Deus abençoe o nosso Brasil e dê paz a todos que estão aqui. Amém. Brasil, esse é o recado. A gente sabe que a matéria aqui era a lista, e eu já mostrei a lista de quem recebeu, mas fica aqui um dever de casa para você. Procure a rede social do seu senador. Por exemplo, quem está em Minas Gerais. Nós temos 3 senadores. Nós temos o Carlos Viana, que foi presidente da CPMI, né, do INSS. Nós temos o Cleitinho e o Pacheco. Nós que somos de Minas Gerais, nós temos a obrigação de entrar em contato com esses caras. Eu vou fazer isso agora. E você precisa ir na rede social do Davi Alcolumbre. Vai lá, meu amigo. Vai lá. Cobre. Elogie, xingue, fala o que você quiser. Xingar não adianta muito, né? Às vezes a gente fica com a emoção, a flor da pele, mas xingar não adianta. Mas vai lá, cobra ele. Fala que você está esperando uma decisão para que o Brasil volte a caminhar. Tá na minha mão, nas suas mãos. Eu espero que você me ajude, no mínimo, a compartilhar esse vídeo para motivar mais pessoas. Prefeitura de BH erra a data de enterro de sicário Devorcário. Sistema registrou sepultamento de Luiz Felipe Mourão um mês antes da morte oficial. A Prefeitura de Belo Horizonte registrou o sepultamento de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como sicário, com a data errada. O sistema da capital mineira mostrava que Luiz Felipe Mourão foi enterrado em 8 de fevereiro, quase um mês antes da morte real. Segundo a apuração no portal Metrópolis, o órgão municipal atribuiu a divergência a um erro de digitação e corrigiu a informação. O histórico oficial revela que a Polícia Federal PF prendeu Mourão no dia 6 de março de 2026. Na mesma data, ele tentou suicídio dentro da carceragem da capital mineira. Levado ao hospital João, o detido morreu em decorrência de morte
encefálica, conforme apontou sua defesa. Meus amigos, essa tal morte de Luiz Felipe Mourão, o tal de sicário, está dando o que falar nas redes sociais. Pessoas já estão falando por aí que ele deve estar vivo. Isso mesmo. Uma queima de arquivo que poderia ter acontecido antes, uma morte aonde ele poderia entregar os verdadeiros criminosos aqui do Brasil. Agora parece então que o tal de sicário pode estar vivo. Isso é uma bomba que explode em Brasília nesse exato momento, porque tentaram de todas as formas apagar sicário, informações erradas, tudo sendo revelado nesse exato momento. E eu tenho mais uma informação para compartilhar com vocês nesse exato momento. André Mendonça nega acesso da CPI do crime organizado aos dados sobre a morte de sicário e afirma que a investigação ainda está em andamento, diz Metrópolis. Depois dessa bomba, se está vivo, se está morto, ninguém sabe ainda. O ministro André Mendonça deixa bem claro que vai continuar as investigações. Meus amigos, vindo de Alexandre de Moraes e todo aquele pessoal do Banco Master, não é de duvidar. Eles terem feito aí uma queima de arquivo, fala que morreu e a gente coloca ele no seu devido lugar, manda para fora do Brasil. Alguma coisa podre está acontecendo nesse exato momento e o próprio ministro André Mendonça está em alerta total, prometendo investigação profunda do que está acontecendo no dia de hoje. Então a prefeitura de BH registra que esse cara foi enterrado um mês antes de morrer. Diz Metrópolis. Meus amigos, como que sicário foi enterrado um mês antes de morrer? Informações sendo desencontradas, totalmente... Fica ali um modo de pergunta. O que aconteceu com esse tal de sicário que poderia entregar os podres do Banco Master? Entregar Vorcário, Alexandre de Moraes, os poderosos da República. Se investigar profundamente, vai faltar cadeia. E agora, a gente precisa cobrar aqui as autoridades do nosso país, Polícia Federal, ministro André Mendonça, para que vá investigar. Se está vivo, se está morto. Estão falando por aí que ele foi encontrado vivo já. Pode estar até fora do Brasil. Por que será esse movimento, meus amigos? Porque o escândalo do Banco Master é muito pior do que a gente imagina. Vocês viram Alexandre de Moraes, o que ele fez hoje? Anulando a tal de delações. Quando era com o presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro foi preso por causa de delação de Mauro Cid, que falou que tinha golpe, que tinha minuta do golpe, isso e aquilo. Beleza, delação premiada. Com o presidente Bolsonaro, ok, pode. Agora... uma delação que pode explodir na careca do Alexandre de Moraes. Ele fala que agora a delação é proibida. Resgata o negócio antigamente para poder enterrar as delações premiadas aqui do Brasil. Aonde o tal de Vorcário, que ainda está preso, e a gente precisa cobrar aqui uma segurança maior em cima de Vorcário. Daqui a pouco, falam que morreu dentro da cadeia e acontece a mesma coisa que aconteceu com o sicário, que fala que foi morto e, segundo informações que já está viralizando nas redes sociais, que ele está encontrado vivo, fora do país. O negócio é muito pior do que a gente imagina. Essa informação que ele foi encontrado vivo é bastidores das redes sociais. O pessoal levantando questionamentos, porque informações sendo desencontradas. A própria revista Oeste trazendo aí que uma morte que foi confirmada um mês antes. O cara nem tinha morrido e mesmo assim o enterro de sicário, o sistema registrou o sepultamento de Luiz Felipe Mourão um mês antes da morte oficial. Tá me cheirando coisa ruim disso aqui. Tem mais informações também do portal Metrópolis, certidão de óbito de sicário de Daniel Vorcário tem a frase aguardando exames na causa da morte. Tá aí a certidão de óbito. O Metrópolis também levantando questionamentos sobre o que aconteceu com esse tal de sicário.
Continuando aqui com as informações exclusivas, os Estados Unidos fiscalizarão as eleições de 2026 do Brasil para garantir que sejam limpas e justas. Prevalecendo a vontade do povo brasileiro, por imposição de Trump, Carmen Lúcia, atual presidente do TSE, foi obrigada a antecipar sua saída do tribunal, que era esperada somente para o mês de junho. Com isso, Nunes Marques e André Mendonça serão eleitos como presidente e vice, respectivamente, do TSE já na próxima terça-feira, dia 14. Além de administrarem as eleições com apoio dos Estados Unidos, foi-lhes dada a missão de reverter a inegibilidade do presidente Bolsonaro. Eleitoral, iniciar o procedimento para a eleição dos novos dirigentes da Casa e o processo de transição para equilíbrio e calma na passagem das funções aos que dirigirão a Justiça Eleitoral Brasileira e conduzirão o processo de outubro de 2026. Com essa decisão, eu posso voltar integralmente às minhas funções no Supremo Tribunal Federal, com a certeza de que os ministros garantirão de forma republicana e democrática as eleições de 2026, e por isso eu estou marcando para a próxima terça-feira, dia 14, a eleição para os cargos de presidente e de vice-presidente deste Tribunal Superior Eleitoral. Depois, nós, juntamente com o ministro Cássio Nunes Marques e o ministro André, marcaremos o início efetivo da transição e, posteriormente, eleitoral. Meus amigos, a bomba foi tão grande que a própria Carmen Lúcia não está aguentando a pressão, já pediu para renunciar ao seu cargo dentro do TSE, deixando então com André Mendonça e Cássio Nunes. O Cássio Nunes vai ser o presidente e André Mendonça o vice-presidente, e agora com o apoio dos Estados Unidos, que pede eleições limpas e não uma eleição turbulenta, igual aconteceu em 2022, e a gente comemora essa decisão. Porque, graças a Deus, o movimento internacional, com apoio de Eduardo, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, pessoas que lutaram até a última, a gente está conseguindo trazer eleições limpas de volta ao Brasil. E uma coisa melhor ainda seria reverter a inegibilidade do presidente Bolsonaro. Imagine só a gente conseguir chegar ali em cima da hora e conseguir trazer o Bolsonaro para o jogo político novamente. Parece que o presidente Bolsonaro já deixou bem claro que não vai querer concorrer, mesmo se conseguir reverter a inegibilidade. Mas o povo brasileiro queria muito de volta o presidente Bolsonaro, porque ele foi tirado da presidência. Era para estar comandando a nação brasileira até hoje. E não esse pinguço que tá aí acabando com o Brasil. Mais uma informação boa, informação excelente na sua tela. André Mendonça assume a relatoria de pedido que pode obrigar a Alcolumbre a analisar o PL da dosimetria. Depois dessa pressão enorme, André Mendonça e também o deputado Nicolas Ferreira, tá aí a informação. Davi Alcolumbre acaba de anunciar que está convocada a sessão para o dia 30 de abril, que irá votar o PL da dosimetria, após grande pressão do deputado Nicolas Ferreira. Meus amigos, a liberdade do presidente Bolsonaro e aqueles perseguidos pelo ministro Alexandre de Moraes está chegando ao fim. A gente vai conseguir trazer a liberdade deles, graças ao seu apoio, graças à sua pressão que você fez aqui nas redes sociais, que continua. Eles marcaram agora para o dia 30, tá quase chegando, mas a nossa pressão vai continuar. Vai chegar ali na semana e aí, vai dar certo? A nossa cobrança tem que ser todos os dias. Cobrar porque pessoas inocentes estão sofrendo, principalmente famílias dos presos políticos. E também o pessoal que está exilado. O certo era ser anistia ampla, geral e restrita. Mas com o PL da dosimetria abre um caminho para a gente colocar a anistia ampla, geral e restrita o mais rápido possível. Tá certo? Fica a pergunta, o que você acha? Será que esse cara está vivo ou está morto? Uma queima de arquivo? Quem está envolvido nessa bomba que explodiu no dia de hoje? É muito importante sua opinião e o seu compartilhamento. Pedir para vocês deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações.